As coleções de inverno 2020 já começaram a chegar nas lojas. E hoje a gente vai falar sobre uma das principais tendências desse inverno, o oversized. Oi, eu sou a Manu Evelyn, personal stylist, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a tendência que vem com tudo nesse inverno, o oversized. As peças oversized têm sido vistas nas passarelas já há algumas temporadas, mas nesse inverno elas vêm com tudo. Para quem ainda não sabe do que eu estou falando, o oversized é uma tendência, como o nome já diz, que propõe uma modelagem que parece maior do que o tamanho correto, o tamanho original. Mas isso não quer dizer simplesmente pegar uma peça de um número maior do que o que você costuma usar. Por exemplo, eu costumo usar P, eu vou pegar uma peça M ou G. Não é exatamente por aí. Justamente porque essa modelagem é bem pensada e nem em todos os aspectos eles são ampliados. Então, não necessariamente em todos os ângulos essa modelagem vai ter um aumento. Pode ser que ela mantenha-se igualzinha, mais sequinha em alguma área da peça, em outra ela tem uma ampliação para criar esse efeito. Uma blusa oversized, por exemplo, ela pode ter ombros mais largos, mas o seu comprimento pode ser um comprimento considerado normal. Isso garante um caimento mais bonito da peça e mais usabilidade. Uma das peças de ícone apresentadas nessa modelagem para esse inverno de 2020 são os casacões. Ele geralmente tem os ombros mais caídos, com tecidos pesados, volumosos e também são mais compridos. Parece quase que você está enrolada com um edredom. Mas é claro que a gente sabe que essas propostas vistas em desfiles não são necessariamente as propostas que chegam às lojas. Geralmente nas lojas a gente tem traduções mais comerciais dessas peças, que são essas peças de passarela que são mais a cara dessas blogueiras que vão ali para os desfiles de moda e que costumam fazer aquele look do dia. E a gente sabe que essa maneira como é apresentado nos desfiles nem sempre se encaixa no nosso dia a dia de pessoas normais que não trabalham com moda, com design, enfim, nessas áreas mais criativas. Mas é claro que algumas marcas elas se propõem a traduzir essa tendência para algo mais usual, e uma das marcas que anunciou que vai fazer isso é justamente a by NV da Nath Boss. Como eu explico sempre, nenhuma tendência é boa ou ruim por si só. Isso vai depender do contexto que você está inserida, do teu estilo e também do teu formato de corpo e como que essa tendência vai funcionar equilibrando ou não a tua silhueta. Mas vamos lá, vamos analisar essa tendência. As peças oversized trazem muito volume para a silhueta, causando ali uma impressão de que essa área em que a peça está localizada tem um volume visual maior. E a partir disso a gente pode fazer dois usos diferentes. É tentando usar essa peça para equilibrar um desequilíbrio que já existe na tua silhueta. Então, por exemplo, a tua silhueta ela tem um peso visual maior localizado na parte de baixo. Você pode usar uma peça oversized na parte de cima, justamente para criar esse equilíbrio, mas observe se o objetivo foi realmente alcançado e se não foi criado, na verdade, um bloco gigante de volume, somando-se o volume de cima com o volume de baixo. Isso você só vai enxergar na prática, olhando e analisando mesmo no espelho ou então em foto. A outra opção é justamente adotar a tendência justamente como ela se propõe a ser. Algo que interfere na silhueta, que cria um volume exagerado e que você consegue enxergar claramente que aquele é um volume de roupa e não um volume de silhueta. Essa é uma opção, é claro que ela é um pouco mais transgressora, ela não gera equilíbrio na sua silhueta, mas a gente sabe que nem tudo é equilíbrio, né? Então tudo bem também se você gosta e se você se identifica. Ao adotar peças tão volumosas, a mensagem que você passa é de ousadia e de modernidade. É como se você dissesse que sua personalidade ocupa tanto espaço quanto esse casacão que você está usando. Como se ela transbordasse, que você não se importasse tanto assim com essa história de respeitar regras e de seguir o que é tão determinado como as linhas corretas de ombro, de pulso, enfim. É uma posição mais transgressora. Perceba que essa mensagem pode ser adequada para alguns ambientes, mas muito inadequada para outros. Justamente porque ela comunica muito conforto e uma versão estética, a estética mais tradicional. Então observe bem se essa é a mensagem que você gostaria de transmitir ou se não é esse o caso.
Algumas pessoas estão apostando nessa tendência, inclusive como uma maneira de empoderamento feminino. Justamente porque como essa peça ela não marca muito a silhueta, ela meio que desobriga as mulheres a usarem peças justas, apertadas, se é assim que você enxerga isso, como uma obrigação. O que eu enxergo é que esse tipo de modelagem, ele acaba escondendo formas que são naturalmente femininas. Então ele tira a feminilidade da nossa imagem, criando um visual mais andrógeno, onde você não consegue perceber se o que tem ali embaixo é um corpo com curvas delicadas, como geralmente é o corpo feminino, ou então se é um corpo mais duro, como geralmente esteticamente é o corpo masculino. Mas se você quer adotar a tendência e não quer assumir um visual andrógeno, quer na verdade um visual mais feminino, você pode usar uma contraposição usando peças mais delicadas na parte de baixo. Isso vai justamente criar esse contraste entre a peça mais pesada do oversized e a peça mais delicada e feminina na parte de baixo do look. Perceba que o contraponto entre algo pesado e algo leve, ele vai ficar mais evidente quanto maior for essa diferença. Por exemplo, um casaco pesado nessa modelagem mais oversized, junto com um vestido de tecido delicado, fininho e com aplicações de renda, por exemplo, cria um contraponto muito forte, um contraste muito forte entre os elementos. E aí, se você quiser criar mais harmonia na composição, você pode, por exemplo, usar as duas peças da mesma cor. Justamente a cor ela vai ser o ponto de ligação entre estilos tão distantes. Mas se você quiser reforçar ainda mais a diferença entre os estilos, o ideal é que você escolha cores que elas sejam também bem diferentes entre si. Perceba que não necessariamente as peças oversized elas vão te fazer parecer mais gordinha, já que você consegue sim deixar partes mais magrinhas do corpo, como punho e tornozelos, à mostra. Isso gera uma sensação visual de pessoa mais magra. Mas se você for muito baixinha, é bem provável que as peças oversized façam você parecer ainda mais baixinha, já que os modelos geralmente referenciados para fazer a modelagem, eles são mais altos e aí essa peça oversized ela pode ficar grande demais para você. E a tendência ela não é só vista em casacos, ela também está sendo vista já em sapatos, em bolsas, em várias outras peças que você pode encontrar já em marcas que desenvolvem coleções internacionais, como a Zara, por exemplo. Sobre se vale a pena aderir ou não, depende muito do seu estilo, sobre o quanto você valoriza conforto e modernidade na tua imagem. Mas não custa nada dar uma passadinha na Zara, provar uma peça e ver se você realmente se identifica ou não. Só testando que a gente sabe. Agora me conta aqui nos comentários, o que você achou dessa tendência? E aí, pretende aderir? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo de conteúdo que eu produzo aqui para vocês. Além disso, compartilhe esse vídeo com suas amigas e com quem pode se interessar pelo conteúdo. Vamos ficar todas lindas e elegantérrimas. Afinal, elegância é uma questão de escolha.